Olá, povo de Deus, domingo 24 de julho de 2022, 17º domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 18, de 20 a 32, Colossenses 2, de 12 a 14, Lucas 11, de 1 a 13. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite, se eu falar só mais uma vez, e se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruiria. No domingo passado tivemos a visita da divindade a Abraão nas pessoas de 3 personagens, que foram muito bem acolhidas por Abraão, que lhes preparou um banquete e recebeu em troca a promessa do nascimento de um filho, um primogênito herdeiro do seu clã. Saindo daí, a divindade, ainda acompanhada por Abraão, foi até um alto de onde se avistava a cidade de Sodoma, verificando a situação de pecado da cidade, que passou para a história como pecado na ordem da moral sexual, mas que na verdade o Senhor a condenou pela falta de hospitalidade. Aí o Senhor decidiu destruir Sodoma. Sodoma era uma cidade antiga que se supõe ter existido nas margens do Mar Morto, ao sul da península de El-Lizã. De acordo com as lendas, foi uma das cidades destruídas. As outras teriam sido Gomorra, Adama, Seboim e Segor, por um cataclismo que ficou na memória do povo bíblico. Alguns estudiosos modernos têm procurado uma explicação para a lenda na geologia da área. A região fica situada na falha do Vale do Jordão, numa zona sujeita a terremotos e a atividades vulcânicas. Depósitos de betume e de petróleo têm sido descobertos nesta região, e alguns escritores antigos atestam a presença de gases que, uma vez inflamados, poderiam causar uma terrível destruição. Esse surpreendente diálogo de Abraão com o Senhor é um texto de transição que serve para ligar a lenda de Mambré com as lendas que relatam a destruição de Sodoma e das cidades vizinhas.
Os autores bíblicos aproveitaram o ensejo para propor uma catequese sobre o peso que o justo e o pecador têm diante de Deus. Enche-nos de esperança, pois um único justo pode salvar toda a humanidade. Colossenses 2, de 12 a 14. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Estamos lendo a carta aos Colossenses nestes domingos do tempo comum e constatamos a intenção de Paulo em deixar claro a centralidade de Cristo na vida das comunidades. Já vimos nos 2 domingos precedentes que a luta de Paulo também era de enfrentar os falsos doutores, que insistiam na não salvação daqueles que tinham morrido sem ter seguido à risca os ditames da lei. Paulo sublinha uma vez mais que Cristo basta para a salvação dos seus seguidores. Sepultados com Cristo no batismo, ressuscitaremos com ele, pois ele, com o sacrifício da cruz, cancelou todas as obrigações legais, inclusive aquelas que não cumprimos. Lucas 11, de 1 a 13, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Estamos lendo o Evangelho de Lucas neste tempo comum do ano C, que nos apresenta Jesus no caminho de Jerusalém. Caminho pedagógico em que Jesus vai preparando seus discípulos para a continuidade de seu seguimento depois de sua volta ao Pai. O Jesus apresentado por Lucas é um Jesus orante, sempre em sintonia com o Pai para discernir seu projeto de reino. A oração aqui ganha um sentido profundo de diálogo com o Pai, com a mesma ousadia e confiança de Abraão e de Jesus.
O Pai Nosso ensinado por Jesus em resposta a um pedido de seus discípulos não pode ser entendido como uma fórmula mecânica. Além de ser mais enxuto que o Pai Nosso de Mateus, é uma inspiração para o nosso diálogo com o Pai. Importante é termos claro que a oração, na perspectiva de Jesus, é o espaço do seu encontro com o Pai, indicando aos seus discípulos para que o façam, buscando discernimento para cumprir no dia a dia a vontade do Pai. E as duas parábolas que aparecem no Evangelho de hoje, tendo como protagonistas o amigo inoportuno e o pai que sabe o que dar a seus filhos, são somente ilustrações para comparação com o relacionamento dos crentes com o Pai. O que nos enche de esperança é saber que Deus Pai é muito melhor que qualquer um de nós. E a promessa maior é o dom do Espírito Santo, que o Pai nos dá, pois com ele o discernimento é iluminado. Peçamos sempre esse dom do Espírito Santo e tudo mais nos será dado por acréscimo. Um beijo no seu coração.